a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Todos os irmãos já pegaram a nova revista, todos já possuem, ainda dá tempo de retirar ali na secretaria da irmã Meire, aleluia, no cantinho da bênção. Passe por ali, você que pode. E nós vamos estar hoje, então, estudando a lição de número 1 e também introduzindo esta revista, que com certeza será muito abençoadora para nós. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs nesta manhã. E mais uma vez felicito os guerreiros e guerreiras de Deus que estiveram ontem aqui na igreja e hoje pela manhã estão aqui também. Muitos que ficaram até o final trabalhando, organizando a casa de Deus e estão aqui. Que Deus abençoe muito vocês, meus amados irmãos. Então, nós vamos para a lição de número 1, leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição, vamos ler bem forte juntos. Qual é a página de vocês aí? É a 3 também, tá bom. O homem, corpo, alma e espírito. Vamos ler o texto áureo bem forte. 1, 2, 3. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E a verdade prática, 1, 2, 3. Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Oh, glória a Deus. Leitura bíblica em classe, Gênesis, o capítulo 1 e o verso de número 26. Leitura que já está destacada aqui na nossa revista, mas também está aqui na tela, para que nós possamos ler. Gênesis 1, 26, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7 a seguir. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Tome o seu assento, por favor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Então hoje nós estaremos, meus queridos, iniciando esta revista da classe dos adultos, 4º trimestre, e já estamos, parece até uma questão impressionante, né? Nós já estamos no último trimestre do nosso ano. Como passou rápido esse ano, não é? E nós estamos, então, com esta lição do último trimestre,
corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, esta revista se dedicará sobre esta temática. Na teologia nós chamamos de antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem segundo a palavra de Deus. E hoje nós estaremos iniciando esta série de lições da Escola Bíblica Dominical, que tratará diretamente sobre este tema, abordará temas relacionados a esta matéria. É muito importante nós entendermos o que a Bíblia fala sobre o homem, né? Quando você compra um determinado produto, vamos imaginar um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico ele vem com um manual. E para que você tenha informações a respeito daquele eletrodoméstico, daquele produto, para que você possa aprender, tirar as suas dúvidas e saber como aquilo funciona da maneira correta, para que tenha uma durabilidade maior, você deve recorrer ao manual. Tem gente que compra as coisas, nunca lê o manual, não é? É um costume que a gente vai adquirindo. Alguém me disse um dia, isso é costume de gente idosa, pastor. Digo, não, é coisa de gente curiosa, que gosta de saber e gosta de cultivar as coisas que possui, que adquire. Porque cuidando da maneira correta, dura mais tempo também. E para que nós possamos usar, conhecer, entender aquilo, nós devemos recorrer então ao manual, saber como funciona. E na vida cristã, na vida espiritual, o homem também tem um manual, que é a palavra de Deus, que explica profundamente como nós funcionamos, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que Deus nos criou. Qual é a nossa grande dificuldade? A mesma de quando nós compramos um eletrodoméstico. Nós temos dificuldade de recorrermos ao nosso manual, de entendermos como nós funcionamos. Uma vez que nós compreendemos, à luz da palavra de Deus, quem nós somos, como Deus nos formou, para o que Deus nos formou, muitas coisas nas nossas vidas se tornam mais fáceis. E hoje, então, nós estaremos iniciando esta revista que será abençoadora para nós, em nome de Jesus. Se você sentir sono, dê glória a Deus, lave o rosto, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tá bom? Tem os irmãos que já vão sentando na cadeira, muito confortável que é, viu? Já vai virando os olhos, eu fico olhando e digo, a unção está tão forte que o irmão está descansando aos pés do Senhor nessa manhã. Aleluia, é bênção de Deus. Então, meus irmãos, hoje especialmente estaremos aprendendo sobre o homem, corpo, alma e espírito. Qual a importância de nós entendermos isso? Parece até um pouco repetitivo para alguns, mas é muito importante, meus queridos, nós entendermos como nós somos, à luz das Escrituras Sagradas, porque aqui existe um debate teológico muito grande entre aqueles que dizem que nós somos ditocômicos, ditocômicos ou tricotômicos, ou seja, nós cremos que nós somos divididos, como o versículo que nós lemos, entre corpo, alma e espírito. Mas existe uma vertente teológica da dicotomia que ensina que nós somos corpo e alma, ou a matéria física e a matéria que é espiritual. Na verdade, a dicotomia ela ensina praticamente a mesma coisa. Nós cremos que corpo, alma e espírito são três partes, ou seja, a parte matéria, que é o corpo lindo que Jesus nos deu, que nós devemos cuidar, perder uns quilos, cuidar, aleluia, começando por mim, né, irmãos, aleluia, mas a parte matéria e também a parte espiritual, alma e espírito, tá bom? E a dicotomia separa estas duas coisas, mas coloca a alma e o espírito numa divisão um pouco diferente, mas ensina basicamente a mesma coisa. Nós somos divididos em três partes, e essas três partes, elas não são iguais.
E nós devemos entender estas coisas para nos conhecermos ainda melhor. Amém? Então nós cremos que somos divididos nessas três partes: corpo, alma e espírito. Por isso a palavra-chave da nossa lição de número 1 é tricotomia. Tricotomia. A introdução diz: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isto de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então os irmãos já percebem que a criação humana, ela é muito distinta, diferente da criação dos animais e da terra. Por quê? Quando Deus vai criar os animais, e nós vamos falar um pouco sobre isso também, a diferença da alma do homem para a alma do animal, nós vamos perceber que quando Deus cria os animais, Deus dá uma ordem à terra: terra produza animais, águas produzam animais aquáticos, e ali eles vão produzir na ordem de Deus. Agora, quando Deus cria o homem, Deus cria com suas próprias mãos, do pó da terra, e sopra sobre ele alma vivente, o espírito de vida. Então, são duas formas de criação totalmente diferentes, e nós devemos entender isso. A formação do homem, então, ela é constituída de uma modelagem sobrenatural, pelo pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes ou em suas narinas. Gênesis 2, 7. É interessante nós lembrarmos que todos os elementos químicos que estão contidos no barro, na argila, também estão contidos no homem. Se nós estudarmos o nosso corpo físico, aquilo que nos compõe, nós temos a mesma matéria da argila. Por quê? É o que a Bíblia nos ensina. Deus nos formou do pó da terra. Então tudo está dentro de nós. Nesse trimestre, estudaremos esta solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sobre a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção. Irmãos, queda e redenção são fundamentos da nossa fé cristã, e nós vamos entender muito sobre isso. Firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Então, Deus cria o homem, Deus forma o homem, mas não forma de qualquer maneira. Deus forma o homem, então, do pó da terra e sopra o ruá, o sopro da vida sobre o homem. E nós vamos aprender sobre esta criação, como se deu, como Deus nos formou, qual é a diferença, então, do corpo, da alma e do espírito. Eu creio que a dúvida maior que nós podemos ter aqui é em relação à diferença, não do corpo com a alma e o espírito, porque são diferenças visíveis, gritantes. Nós sabemos o que é físico e o que é espiritual, mas o que muito nos custa é entendermos, meus irmãos, a diferença entre a alma e o espírito. E hoje nós vamos esclarecer estas dúvidas em nome de Jesus. É claro que se os irmãos quiserem fazer alguma colocação dentro da lição, pode levantar a mão, desde que vá contribuir para a lição, amém? E se tiver alguma dúvida no final, sabendo a resposta, responderemos. Se não, como eu já digo aos irmãos, estudaremos para trazer as respostas numa próxima lição ou numa próxima oportunidade, amém? O importante é que vocês, e eu também, possamos aprender com aquilo que nós estamos destinados nesta manhã a aprender, que é sobre a tricotomia do homem. Quando nós falamos homem espécie, homem e mulher. Amém, irmãos? Então, tópico primeiro, a tricotomia humana
doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Então, meus irmãos, nós vamos observar pelo menos nessa primeira lição sobre a criação humana, a sua formação antes da queda. E depois nós vamos aprender sobre o que a queda trouxe para nós, né? As consequências terríveis, o pecado, a morte. E aí Deus falou ao homem e à mulher: do suor do teu rosto, do trabalho das tuas mãos, tu comerás. E a mulher agora com dor dará luz a filhos. E aí tantas outras questões que envolvem a esta queda. Em um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre o homem dentro da doutrina e teologia bíblica. Tem gente que tem um preconceito grandíssimo com a palavra teologia, mas a teologia nada mais é do que o estudo da palavra de Deus sobre as principais doutrinas. Eu sou partidário de que todo crente, pelo menos que sente uma chamada de Deus, deveria pelo menos estudar um curso básico em teologia, se preparar, conhecer a doutrina da sua fé, principalmente nós obreiros, que somos chamados a ministrar a palavra do Senhor, pregar, ensinar, nem que não se use tantos termos técnicos e tantas outras coisas, mas pelo menos nós devemos saber o que é bíblico, o que não é, o que nós cremos, o que não cremos, como vamos defender a nossa fé, como vamos ter argumentos que são bíblicos. Devemos pelo menos ter um entendimento das coisas que são da nossa fé. Então, nós estamos vivendo um tempo, como o pastor Silas escreve aqui nesta lição, de tanta psicologização da fé e a intensa busca de respostas para os problemas humanos e concepções não cristãs. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão recorrendo à psicologia para tratar coisas que são espirituais. E o que o pastor Silas está explicando aqui para nós é que nós não podemos tratar coisas espirituais dentro do estudo da psique humana, ou seja, da perspectiva humana. Porque se as coisas são espirituais, nós devemos tratar elas de maneira espiritual. Um exemplo disso. Você vai tratar uma pessoa que está possessa ou oprimida espiritualmente, uma pessoa que está sofrendo ataques espirituais, você vai tratá-la dentro de uma perspectiva humana ou espiritual? É espiritual. Você pode falar sobre tantas coisas ricas em sabedoria, mas o diabo não vai sair daquela vida. Por quê? Porque é uma questão espiritual. E hoje nós vamos entender sobre isso também. Então, nós usamos os recursos e tanto conhecimento e tantas fontes de sabedoria que temos hoje, nós recorremos a isso como subsídios para a nossa fé, ou seja, como auxílio para a nossa fé. Mas qual é a base principal e sólida da fé cristã? É a palavra de Deus. E nós não trocamos a palavra de Deus por nenhuma outra coisa. Nós não substituímos
o que é bíblico por nenhum outro recurso, porque nós cremos, como Martim Lutero defendeu as solas, né, as 5 solas, de 31 de outubro de 1517, quando ele coloca nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E aí ele defende, uma delas qual é? Sola Escritura, só a Escritura, só a palavra de Deus é suficiente para a salvação do homem e da mulher. Então, meus irmãos, o que o pastor Silas, que é o escritor dessa revista, está nos ensinando aqui é que nós não temos como outro fundamento, senão a... Tem dúvida ainda, irmão? Misericórdia. Senão a palavra de Deus. Então, todas as outras coisas que nós devemos estudar, devemos usar, podemos recorrer a estas coisas, são auxílio, ajuda, suporte, mas nunca substituirão o que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos encaminha para a salvação. É a palavra de Deus que nos encaminha para o céu. É a palavra de Deus que nos aponta as verdades eternas e os valores do reino de Deus e da sua justiça. É a palavra de Deus. E na prática dela, como foi ministrado ontem à noite pelo nosso pastor Lindomar, que nós encontraremos a vida e a vida eterna com Cristo Jesus. Então nós devemos usar o que nós podemos, desde que passe pelo filtro da palavra de Deus. E por que é importante nós enfatizarmos isso? Porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas, infelizmente, estão substituindo as Escrituras por outros métodos e outras formas. Os irmãos entendem isso? Fica claro? Ou seja, recorrem a filosofias, recorrem a costumes, recorrem a outras coisas que não estão debaixo de um respaldo da palavra de Deus. Eu vi um vídeo esses dias que passou, em que alguém estava dando uma palavra de gratidão por um dia especial, mas alguém da nossa fé, alguém cristão, um líder, mas ele recorre a frases de pessoas, por exemplo, que têm outras maneiras de viver, não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, pessoas que não são cristãs, e trazem aquele pensamento para aquela situação, e usam como base para suas afirmações coisas que não têm fundamentação bíblica. Qual é o risco? O risco é nós usarmos estas coisas que não são bíblicas para tentar de alguma maneira fundamentar o que nós cremos. Porque aí não é uma base sólida, é uma base que pode ser movível, não nos sustenta em Cristo Jesus, mas nos fundamenta em filosofias, doutrinas, conhecimentos que não são fundamentados nas Escrituras bíblicas. Então, como nós vamos evitar esta psicologização da fé, usando tudo aquilo que é bom e saudável, retendo o que é bom, como diz o apóstolo Paulo, passando tudo pelo filtro da palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair em nenhum tipo de erro ou equívoco, tá bom? Só lembrando os irmãos que nós estamos vivendo os dias do engano, os dias onde muitos têm deixado o Senhor, não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. Cantares 2,15, né, se não me falha a memória, as pequenas raposinhas que incendeiam as grandes plantações, né, que destroem as grandes plantações. Coisas pequenas, uma doutrina errada, um entendimento equivocado, algo que parece que é pequeno, mas que leva por um caminho que não agrada a Deus. E eu uso alguns exemplos. Eu lembro que eu pastoreei uma determinada irmã por algum tempo, e ela começou a estudar sobre o judaísmo. Eu falei, irmã, tome cuidado, não tem nada de errado sobre estudar sobre a cultura judaica, até porque o Antigo Testamento é fundamentado nela, e quando nós estudamos o Antigo Testamento, estamos estudando sobre essas coisas. Mas qual foi a questão? A irmã não entendeu o que o Novo Testamento diz, e aí usa aquela base, aqueles argumentos, não passando pelo filtro do Novo Testamento.
E aí, qual foi o final? Agora ela deixou de servir a Cristo e começou a servir o judaísmo. É isso que eu estou explicando aos irmãos. Nós temos que guardar a palavra de Deus dentro de nós e não nos deixarmos levar por qualquer outra doutrina que queira nos roubar de Deus, do seu evangelho, da vida com Cristo Jesus e de um relacionamento puro, simples e verdadeiro com Ele. Amém? Então, nós temos que ter este cuidado. Ouvir tudo, mas reter o que é bom, o que é bíblico, o que é saudável para a nossa vida espiritual. Então, a tricotomia humana, nós estudamos sobre esta doutrina e esta teologia. Nós devemos voltar-nos então para este entendimento. Até aqui tudo em paz, na bênção. Então, só para nós recapitularmos, nós já aprendemos que estudar sobre a natureza do homem é algo que consta na palavra de Deus e que nós devemos entender como nós funcionamos e como nós fomos criados, ok? Então, a tríplice natureza, primeiro tópico, tricotomia humana, parte 2. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então não é uma invenção humana, consta na palavra de Deus, como nós já lemos aqui, bem no versículo que é base textuário, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós aprendemos que é bíblico. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía esta constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós já entendemos que isso é bíblico. Corpo, alma e espírito. Se nós pegarmos o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis e observarmos aqui, e formou o Senhor Deus do pó da terra, formou o quê? O corpo, a matéria, o que é palpável, tangível, tá bom? Depois ele soprou em seus narizes o fôlego. São duas coisas diferentes. E uma terceira coisa ocorre aqui. E o homem foi feito alma vivente. Então nós observamos três coisas na criação. O homem formado do pó, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e depois o homem foi feito alma vivente. Tudo em paz? Alguma dúvida? Eu sei que são coisas que às vezes já aprendemos, mas não custa nós recapitularmos. Sim. Fale alto, fale alto. Então, nós vamos chegar nessa parte. Paciência um pouquinho, que daqui a pouquinho a lição vai falar sobre isso, vai abordar. Pode ser? E aí nós já respondemos essa diferença. Então, nós estamos aprendendo sobre a criação do homem. E depois nós vamos ver essa diferença. Por quê? Muitas versões bíblicas falam que o animal também recebe essa alma. Mas nós vamos ver qual é a diferença da alma do homem para a alma do animal. É porque esta palavra alma, ela é uma palavra que nós já vamos ler sobre isso, que tem vários significados, interpretações, várias palavras, principalmente no hebraico aqui, que significa alma. E aí nós vamos ver qual é a diferença dessas duas questões, tá bom? Então, nós já aprendemos sobre a doutrina e a teologia,
Já aprendemos sobre a tríplice natureza e agora vamos aprender sobre o físico e espiritual. Então fica claro que nós somos divididos em 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Tá? E nós vamos aprender sobre essa diferença. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, João 4:24, Deus é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os animais. E aí entra a resposta da pergunta da irmã Meire. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo, está escrito aí, sem o corpo material. Então anjos, serafins, querubins, arcanjos são seres espirituais. Eles não possuem um corpo. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem. Ou seja, o animal tem o corpo, mas o animal não tem a parte que é espiritual, ou seja, a alma e o espírito. E nós vamos entender sobre isso. A alma do animal, sua vida se restringe ao corpo e se esvai com ele. Ou seja, a vida do animal, a alma do animal está no sangue. Quando o sangue se esvai, o animal deixa de existir. Eu lembro de uma irmã colombiana muito querida, não vou falar o nome para não expor ela, claro, mas ela tinha um cachorrinho que se chamava, nem vou falar o nome para não ter nenhuma revelação também, mas ela tinha um cachorrinho que ela amava tanto, tanto. Ela dizia: pastor, diga-me que mi perrito vai ser salvo. Diga-me que o meu cachorrinho vai ser salvo, pastor. Sim, sim, pastor. Eu não creio que eu vou para o céu sem o meu cachorro, pastor. Eu falei: irmã, vou lhe falar só uma coisa, bem fora de contexto, mas para a irmã entender. Nós somos formados de maneira diferente. E a Bíblia diz que ficarão de fora os cães. Ela ficou me olhando: pastor, mas eu não quero ir para o céu sem o meu cachorrinho. Eu digo: irmã do céu, misericórdia. Sim. Fala, irmão Wagner, bem alto. Sim. Mas uma coisa é ser visível, outra coisa é ser material. Aí são 2 formas distintas. Claro que Deus tem poder de, num determinado momento, trazer essa materialidade aos anjos para trazer livramento, trazer cuidado, trazer provisão. Como, por exemplo, 1 Reis 19, 3, 4 a seguir, quando Elias está debaixo do pé de zimbro e o anjo trouxe o que para Elias? Comida. Se ele trouxe é porque ele, naquele momento, ele tinha capacidade de trazer. E se Elias comeu, quer dizer que a comida não era espiritual, era física. Entende? Isso. Eles comeram. Mas aí no Antigo Testamento, a manifestação dos anjos, né, ela era diferente do que ocorreu no Novo Testamento, por exemplo. E aí são... Claro que, irmão Wagner, tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Mas mais ou menos nós podemos ter o entendimento. Por exemplo, quando Pedro ele foi solto da prisão pelo anjo do Senhor, que Deus ouviu a oração dos irmãos na casa da irmã, da mãe de João Marcos, ele enviou um anjo que soltou Pedro das algemas. Pedro até então achava que era uma visão, mas na verdade o corpo de Pedro, ele agora vai receber Pedro vai receber essa graça, vai soltar as cadeias e o anjo do Senhor vai livrá-lo. Depois tudo acontece, entende? Deus traz esse livramento usando um anjo. No Antigo Testamento, a manifestação, ela acontece de 2 formas. A primeira, os anjos de fato que são do Senhor, e depois aquilo que nós chamamos de teofania, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, que tem uma diferença muito grande. Por exemplo, quando é anjo, na Bíblia, ele não recebe adoração, porque anjo não recebe adoração. Mas quando é a manifestação de Jesus, no Antigo Testamento, aí sim, recebe adoração e tudo, né? Então nós temos vários exemplos e várias questões, mas Deus, ele faz também.
Por exemplo, Hebreus, eu não me lembro o capítulo, tem um versículo que fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos, sem saber. Então, é um mistério de Deus, né? Não é verdade? Quantos testemunhos de livramento nós já ouvimos? Então, na sua natureza, e aí é onde entra a diferença, a natureza do anjo, ela é espiritual, entende? Então, a nossa natureza aí é dividida em 3 partes, corpo, alma e espírito. Agora, Deus tem poder de nos arrebatar? Tem poder de nos arrebatar. Tem poder de nos arrebatar tanto espiritualmente, como também fez com Filipe, que levou ele de Gaza até Azoto, né? Atos capítulo 8, se não me falha a memória, transportando também fisicamente. E aí são muitas questões, mas mais ou menos, o que a lição está falando sobre a natureza. Então, eles foram criados de natureza espiritual, mas não quer dizer que Deus também não possa usá-los, né? Até pela concepção da palavra anjo, que significa mensageiro, aquele que leva a resposta, tá bom? Então, mais ou menos, só para entender. Então, natureza do anjo, espiritual. Natureza dos animais, carnal, tá bom? Mais ou menos ficou claro, irmão Wagner? Isso. Tem que pegar isso, pega, porque os irmãos que estão na live, aí vão entender o contexto do que está acontecendo. Sim, pastor Então, Everaldo. nesse contexto aí, eu entendo também que hoje nós temos o Espírito Santo que se manifesta e fala à igreja, e naquela época o Espírito Santo não tinha sido revelado, então Deus tinha de alguma forma que falar com o povo, né? E uma das maneiras que Deus tinha de falar com o povo era através do anjo, e eu imagino que se chegasse um ser, por exemplo, celestial, com asas, ou na casa de Ló, por exemplo, naquele dia lá, naquela situação, como era que eles iam receber, né? Como que seria a situação? Então, acredito que essa maneira, essa teofania e tal, de Deus falar com o homem, porque senão ia trazer um escândalo muito grande para quem estivesse ali em volta daquela casa, aquela família, para a pessoa talvez não ia ter noção do que seria aquela situação. Então, era uma forma de Deus falar de igual para igual com o ser humano e o ser humano entender, né, o recado. Então, eu acredito que é nessa linha de pensamento que o irmão está falando assim sobre essas expressões. Deus se manifesta da forma que Ele quer, né, pastor? Da maneira que Ele quer. E para falar com o homem, eu acredito que não teria uma forma melhor do que se materializar de forma humana também, para que o homem pudesse receber a mensagem. Esse é um pouco do meu pensamento. Glória a Deus, muito bem colocado, pastor Everaldo, essa questão. Porque no Antigo Testamento a manifestação era diferente, no Novo Testamento aí o Espírito Santo não está sobre nós, ele está dentro de nós. Mas muito obrigado aí pela contribuição. Ficou mais claro, irmão Wagner? Glória a Deus. Então, anjo, ser espiritual. Animais, seres carnais, tá bom? E aí nós somos compostos dessas duas naturezas, tá bom, meus irmãos? Então, qual é a diferença da alma do homem para a alma do animal? Então, a alma do animal, sua vida se restringe ao corpo, e a nossa não. A nossa, nós temos uma eternidade. Então, já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem perdão pela pronúncia, cha'in, no plural, permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado, esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano, tá bom? E agora nós vamos entrar nessa questão especialmente da alma. Tópico de número 2, a distinção entre alma e espírito. Eu sei que às vezes é complicado, né? Mas é importante nós acompanharmos a revista para entendermos a linha de raciocínio. Eu sei que às vezes, irmãos, como nós viemos de uma matéria, de uma revista passada que era mais prática sobre a vida da igreja, e agora nós estamos entrando numa matéria que ela é mais teológica, mais teórica, um pouco mais complicada em algumas questões, por isso vai demandar de nós uma atenção a mais. Então, a distinção entre a alma e espírito. Qual é a diferença da alma e do espírito? E aí nós vamos entender,
Porque cada uma tem uma função. E aí nós vamos entender isso agora. A alma, em primeiro lugar, do hebraico, perdão pela pronúncia, nefesh, e do grego psique, a alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que possui diversos significados, tá bom? Possui vários significados. Essa palavra alma aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. O seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nesta acepção, ou nesta diferença, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, ou seja, um ser que existe por dádiva divina. Então nós temos que entender que quando a Bíblia fala sobre seres viventes, almas viventes, nem toda expressão vai significar a mesma coisa. Como eu já vi, eu expliquei isso aos irmãos, eu creio que no começo do ano, quando nós estávamos estudando sobre apologética bíblica, né, em defesa da nossa fé, e estudamos sobre várias doutrinas que surgiram no meio de nós. Os irmãos lembram disso lá no meio de fevereiro, março, lembram mais ou menos, né? Eu expliquei aos irmãos que quando se traduz uma palavra, por exemplo, no caso Antigo Testamento hebraico, aramaico, Novo Testamento grego, para o português, que é o idioma que nós falamos, o espanhol ainda tem uma diferença, porque aí já vem do latim para o espanhol, do espanhol ao português, então simplifica muita coisa e traz um entendimento melhor para muitas palavras e passagens bíblicas. Mas no sentido do português, quando se traduz uma palavra, por exemplo, como alma, ela vai trazer 7 ou 8 significados ou expressões dentro do nosso idioma português. Então, quem está traduzindo aquilo, aí existem as diversas maneiras de interpretação que nós estudamos na hermenêutica bíblica. A primeira interpretação, a interpretação que é literal, ou seja, é traduzido conforme o que está escrito. E aí traz-se o significado literal daquela palavra para aquele versículo, para aquele texto, observando um contexto. E a segunda forma de tradução da Bíblia, por isso que nós temos vários tipos de tradução, é observando o que o escritor quer trazer ao público. Então, esta segunda forma de interpretação traz alguns riscos. Por quê? Porque ele vai observar o entendimento do versículo e às vezes não a literalidade da palavra. Então vai trazer outros significados para aquele mesmo texto. E aí onde nós temos traduções e traduções, e nós devemos sempre ter o cuidado com o tipo de tradução bíblica que nós vamos ler. Por isso que eu sei que às vezes o assunto é muita coisa, em pouco tempo. Mas por isso que há diferenças de traduções. E nós devemos sempre tomar o cuidado, né, para termos não aquilo que é mais fácil de entender, mas a buscar o que é mais correto dentro da palavra de Deus. E chutar a preguiça, né, irmão? Misericórdia. Ler a Bíblia, entender o que está escrito, porque a Bíblia às vezes é muito mais importante no seu contexto do que em versículos isolados. E nós devemos entender o contexto do que está sendo dito. Tá bom? Tranquilo. Então, deixa eu só concluir. Por isso, meus irmãos, só explicando e lembrando, a palavra alma aparece diversas vezes, mas com significados diferentes, como a palavra sacrifício, santo sacrifício que era oferecido, kadosh, kodesh, que traz vários significados e tantas coisas. Pastor Everaldo. Pastor, é só nessa linha aí, pastor. Uma certa época eu conversando com um obreiro de uma igreja que pastoreava, e eu descobri que ele estava pregando com a Bíblia, e a Bíblia dele era a tradução Novo Mundo. E aí um belo dia, eu peguei a Bíblia dele para dar uma olhada e vi lá, tradução Novo Mundo. Eu falei, meu Deus do céu.
Então estava tudo meio contrário. Então, assim, a importância de se ver aquilo que, assim, aquela Bíblia que a gente está adquirindo. Até essas Bíblias online mesmo, tem que se cuidar, porque tem muita tradução ali que fere, assim, está muito além, fora do contexto daquilo que a gente aprende com a Bíblia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado nessa escolha de tradução aí. Isso, tem que ter esse cuidado porque, dependendo da tradução, foge totalmente do contexto. E também, pastor Everaldo, o pastor já sabe disso, nós estamos vivendo dias em que muitas seitas, que nós consideramos seitas, heresias, estão mudando a palavra de Deus. Uma delas, tradução do Novo Mundo, mas tem tantas outras, e também vertentes ideológicas que estão tirando versículos da Bíblia. E edições da Bíblia, por exemplo, no Brasil, que não possuem determinados versículos. Então nós devemos ter esse cuidado, observar essas coisas, tá bom? E é bênção de Deus. Evangelista Carlos Segurado, também, em nome de Jesus. Isso. Não, calma aí, deixa o microfone chegar, porque os irmãos que estão na live A paz do Senhor. vão ouvir também, tá bom? Glória Amém. a Deus. Ter cuidado também com estas Bíblias de linguagem de hoje, bem muito explicadas, mas às vezes a explicação sai do conteúdo, do contexto que as Bíblias mais originais trazem. Então, tudo o que é muito facilitado em relação às Bíblias, normalmente traz umas rasteiras que às vezes fazem as pessoas seguirem umas linhas diferentes daquela que é o cristianismo. Não é? Era isso? Amém. Amém. É basicamente o que nós falamos. Observar que tipo de tradução bíblica. Como eu expliquei para vocês, não é o tema da lição, mas é importante nós lembrarmos como nós estamos falando sobre uma palavra que possui diversos significados. Então, duas formas de tradução. A tradução literal do versículo, do texto, que pega do grego, koiné, do hebraico, do aramaico, e traz para o português, que aí tem as variações, né, que vai vir grego, latim, português. E aí vai vir essa tradução, espanhol, português. Então, vem essas diferenças. E também a tradução que é pela ideia do escritor. E aí entra a nova tradução da linguagem de hoje, a NVI, né, nova versão internacional. Aí tem outras, porque mudam, né? No espanhol nós temos a Reina Valera, que é a tradução literal, a King James, uma tradução boa também, e temos a Bíblia de Estudo das Américas, né, tradução das Américas, que aí não traduz o texto, mas traduz a ideia do escritor, que é diferente também. Então nós sempre devemos observar. E aproveitando sobre esse assunto, cuidar, meus irmãos, também os comentários bíblicos. Por exemplo, Bíblias de estudo que possuem comentários, nós devemos ler, mas ler duvidando dos comentários. Como assim ler duvidando? Para condenar? Não, para aprender e passar tudo pelo filtro da palavra de Deus, tá bom? Até porque a maioria das Bíblias que nós possuímos foram comentadas por pessoas que têm alguns tipos de crenças diferentes de nós. Às vezes tendo a sua maioria crendo da mesma maneira, mas detalhes que estão inseridos ali, tá bom? E nós devemos cuidar dessas coisas, sempre ler, estudar. E se tiver alguma dúvida, não custa nós corrermos atrás, perguntarmos, pesquisarmos, estudarmos e aprendermos, tá? Diga comigo, eu preciso ler a palavra de Deus e deixar de preguiça. Oh, glória a Deus. Temos que ler. Só para os irmãos terem uma ideia, eu já compartilhei esse vídeo no grupo da igreja. É comprovado cientificamente, estudos neurológicos e tanta coisa que estuda o homem e a ação das coisas espirituais no homem. É comprovado. Uma pessoa que lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana, ela tem menos propensão, ou seja, inclinação à ansiedade, depressão, crises existenciais. Bom para a memória também, ajuda na dicção, traz tantos benefícios. Então a leitura bíblica ela nos ajuda demais, demais. Então nós devemos ler a Bíblia. Quem pode dar um glória a Deus aí?
Tá? Então nós estamos falando sobre a diferença entre a alma e o espírito. Então a palavra alma aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. E ela não só fala sobre a alma do homem, mas fala também sobre alguém que possui vida, ou seja, um ser vivente. A distinção entre a alma do homem e a do animal, a resposta da pergunta da irmã Meire, é evidenciada no processo criativo, ou seja, no momento da criação. Como eu já havia dito aos irmãos, há uma diferença entre a criação do animal. Terra produza animais selvagens, ervas, árvores, flores, e aí Deus começa a dar ordens. Mas quando Deus cria o homem, o cria do pó da terra, sopra sobre ele o espírito e também a alma vivente. Então, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade. A alma é dotada de razão, sentimento e vontade. Essas são o que nós chamamos de faculdades da alma. Razão, sentimentos e vontades. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os seus semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, na alma do homem estão as nossas vontades, sentimentos e razões. Então, o sentimento está no corpo físico do homem? Não, não. O que tem no corpo físico do homem? O instinto, que são coisas relacionadas à nossa natureza física, corpórea, material, tá bom? E o que está na alma do homem? A alma do homem é a sede das nossas emoções, tá bom? Agora, o que ocorre dentro da nossa alma influencia no nosso corpo? Sim ou não? Sim, claro que sim. E aí entra o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, às vezes vai lá no médico, faz todos os exames, o corpo está bem, mas sente coisas. Então, de onde vêm estes sintomas, essas questões? Daquilo que está relacionado à alma. Claro, irmãos, que cada caso é um caso, e nós não podemos generalizar todas as coisas. Nós temos sempre que equilibrar. Cada pessoa tem uma natureza no sentido de sua alma é diferente da alma do outro, tá bom? Então, o corpo é a matéria, a alma é a sede das nossas emoções, sentimentos e vontades, tá bom? Então, quem criou o homem dessa maneira foi Deus, criado à imagem e à semelhança. E o Espírito, qual é a diferença? Então nós aprendemos já sobre a alma. E o Espírito? O Espírito vem do hebraico ruá e do grego pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele, põe atenção para vocês entenderem a diferença da alma e do Espírito. É por meio dele quem? Do Espírito, que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o que o apóstolo Paulo vai chamar de homem interior. Cada uma tem a sua função, mas ela é dividida em duas partes, ou seja, o que é físico e o que é imaterial, a alma e o espírito. Somos divididos então, corpo, alma e espírito. É o homem interior que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. É um texto tão lindo que o apóstolo Paulo começa a falar, né, que um dia o material será revestido daquilo que é eterno, o corruptível será revestido do incorruptível. Que coisa tremenda, irmãos. Ele está falando sobre o nosso corpo que não vai existir mais, mas nós receberemos um novo corpo, que agora não vai mais morrer, mas vai ser eterno com Deus e em Cristo. Oh, glória a Deus.
Como ensina o pastor Antônio Gilberto, que já partiu para a eternidade, em sua Bíblia com comentários à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Então, o Espírito usa e transmite esta vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo. Então, os irmãos entenderam mais ou menos a diferença? Só um pouquinho, Mameire. Aleluia. Então, o Espírito usa e transmite essa vida à alma. O Espírito, a parte nossa que se comunica com Deus, que se relaciona com Deus, que recebe de Deus a vida. O Espírito do homem, que aí é diferente do Espírito de Deus. Geralmente na Bíblia, quando fala o Espírito do homem, está com E minúsculo, e quando se refere ao Espírito de Deus, está com E maiúsculo. Há uma diferença, e essa diferença foi colocada ali para nós entendermos esta diferenciação. O Espírito do homem recebe a vida de Deus e transmite esta vida para a nossa alma. A alma, que é a alma, sede das emoções, da razão, dos nossos sentimentos, e que expressa estas razões, sentimentos e emoções através do nosso corpo físico. Amém? Então, deixa eu só concluir aqui. Por sua vez, expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Então, basicamente a diferença é qual? Recebemos a vida de Deus no nosso espírito do humano, o espírito do homem. Expressamos isso através da nossa alma e também depois da nossa alma, do desejo, as vontades, o que é feito através do nosso corpo físico. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas essa é a diferença do espírito, da alma e do corpo. Irmã Meire, colocação ou dúvida? Não, agora é uma colocação que o senhor acabou de responder. Sim. Então, a alma seria nessa parte consciente das coisas, porque a Bíblia fala, a alma que pecar, essa também morrerá. E aí, então, a alma seria essa parte consciente e o espírito, o fôlego de vida, porque quando Deus sopra, aí se torna uma alma vivente. Seria isso, então? Tanto é que quando nós morrermos fisicamente, se Jesus não vir nos buscar, que nós cremos no arrebatamento da igreja, quem crê? Tem gente até que acordou agora, glória a Deus por isso, tá? Nosso corpo fica, nossa alma, Hebreus 9:27, segue o juízo e o nosso espírito volta para Deus. Então, por isso que tem essa diferença. Então, o que vai ser julgado depois? A nossa alma, tá bom? Porque sede das nossas vontades, emoções, decisões. É na nossa alma que nós decidimos. Então, nós devemos ter este cuidado sempre e entendermos a diferença dessas 3 coisas. Então, irmãos, por isso é importante nós discernirmos estas questões, tá bom? Muito obrigado, irmã Meire, pelo comentário. É importante nós entendermos essa diferenciação para nós nos conhecermos e também sabermos como nós funcionamos. Nós temos o cuidado, ou seja, a ênfase muito grande, às vezes, em cuidar do que é exterior do nosso corpo, mas cuidamos muito pouco da nossa alma. E nós devemos cuidar, equilibrar estas coisas, cuidar nosso relacionamento com Deus, cuidar nossa vida sentimental, emocional, mas também cuidarmos do nosso corpo físico, tá bom? Equilibrarmos essas 3 áreas, e aí nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso também, e vai ser uma bênção, tá bom? Os irmãos entenderam essa diferenciação? Mais ou menos dessa maneira, tá bom? E o tópico de número 3, a interação das 3 dimensões. Como essas 3 dimensões, elas interagem dentro de um ser humano. Como? Vamos aprender sobre isso? Corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma,
é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, do hebraico leb, do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, coração. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar, Provérbios 15, 13, um coração alegre aformoseia o rosto. Só para os irmãos entenderem a figura de linguagem. Salomão estava dizendo que o nosso coração, carne, se alegra? Não. Coração que bate, coração físico. Ele estava dizendo que o coração físico se alegra? Não. Ele estava falando sobre o quê? A alma do homem. A alma do homem alegre aformoseia o rosto. Que Deus nos ajude, aleluia, a estarmos mais alegres. Provérbios 14, 30, Salomão também chega a dizer que o coração com saúde é a vida da carne. Salomão estava dizendo que o nosso coração físico, o coração cardíaco, é o que traz saúde para a nossa carne. Não, ele estava falando sobre a alma do homem. E aí ele estava falando sobre esse cuidado. O coração alegre, Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Identificamos como doenças psicossomáticas a partir do século XX. Muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecado. E como se multiplicam em nossos dias. Então, o que Salomão estava ensinando aqui é que essa figura de linguagem, ele estava se expressando aqui. O coração também se refere à nossa alma. E como isso interage, como isso se comunica, o espírito, a alma e o corpo, como isso se comunica? Lembra quando Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5? O que Jesus diz àquele homem? Não peques mais para que não te suceda algo pior. Jesus estava falando àquele homem, sobre aquela situação, sobre aquele homem paralítico, que a origem daquela situação era o pecado. Mas João capítulo 9, quando os discípulos perguntam para Jesus sobre aquele homem cego, quem pecou? Este ou seus pais? Jesus vai explicar a eles, olha aí, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus vai responder que aquela situação não tinha nada a ver com pecado. Por isso que é importante nós não julgarmos ninguém. Se criou uma cultura no meio cristão, de que toda doença é pecado. E não é, irmão. Às vezes é uma questão que não tem nada a ver. Olha o que Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, cada caso é um caso. Existem problemas físicos que são resultados de pecados não confessados. Foi o que Davi, quando escreve um salmo, ele diz, enquanto eu me calei, Davi com consciência de pecado, os meus ossos se secaram. Mas quando lá no Salmo 51, ou seja, Davi estava dizendo, estou em angústia, em aflição, estou sentindo no meu físico aquilo que já passou pela minha alma como resultado daquilo que eu perdi em Deus no meu espírito. Davi estava no Salmo 51 dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, uma alma pura, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos. Davi estava falando sobre algo que ele não havia confessado, que foi feito no seu espírito, influenciou sua alma e afetou o seu corpo físico. Mas também existe a questão da alma. Por exemplo, o que Salomão disse, o coração abatido, vamos ler aqui só mais uma vez, o coração com saúde é vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Salomão estava falando sobre coisas da nossa alma. O que está relacionado muitas vezes à alma? Falta de perdão.
que afeta os nossos sentimentos e traz amargura para os nossos ossos. E também afeta o quê? Nosso corpo físico. É provado cientificamente. E a Bíblia já fala sobre isso e nós lemos. Pessoas que têm problemas relacionados à sua alma, sua imunidade baixa, suas defesas corpóreas, hormonais, tudo que está relacionado ao ser humano, defesa do corpo, o anticorpos do homem e da mulher, por problemas emocionais, diminuem. Então tudo isso afeta o corpo físico. Quer dizer que toda doença tem origem a estas coisas? Não. Pode ser um vírus, pode ser uma coisa que veio do lado exterior. Cada caso é um caso. O que eu estou explicando aos irmãos é que como uma coisa afeta a outra. E também enfermidades ou situações que afetam o corpo físico e depois afetam a alma e afetam o espírito. Que aí vem do lado contrário, vem de fora para dentro também. E aí nós devemos buscar, como nós vamos aprender aqui, equilíbrio e saúde. Equilíbrio e saúde, tá bom? Para nós já partirmos para o encerramento da nossa lição. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. E aí nós vamos aprender algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Aí eu vou pedir para a irmã, quem está de DJ hoje aí? Aleluia. É Ana Júlia? Coloca aí para nós, Ana Júlia, por favor. Provérbios 18, 7. E na minha leitura devocional, eu li nessa manhã, li ontem pela manhã, hoje é 19. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O versículo 21 do capítulo 18, por favor, minha irmã. Versículo 21 do mesmo capítulo. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. O que Salomão está escrevendo aqui? Que as coisas relacionadas ao nosso exterior, ao que é matéria, corpo, também podem adoecer a nossa alma e também o nosso espírito, afetar o nosso espírito. Então os irmãos entendem isso? Por exemplo, o que? Palavras que saem da nossa boca. Palavras que saem da nossa boca. A nossa língua, Provérbios 21, 23. Coloque aí, por favor, irmã Ana Júlia. O que guarda a sua boca e a sua língua. Olha esse versículo, irmão. Guarda a sua alma das angústias. Se nós soubéssemos o poder que as nossas palavras possuem, nós vigiaríamos muito mais a nossa boca. Se nós soubéssemos a importância das nossas palavras, que podem trazer vida ou morte para nós, nós guardaríamos a nossa boca. Nós falaríamos como Davi: Senhor, põe um vigia na porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Irmãos, muitas coisas que nós vivemos pode ser uma possibilidade, resultado das palavras que nós falamos. Quantos estudos eu já ministrei aqui para os irmãos sobre o perigo das palavras, da murmuração, das coisas que são abomináveis a Deus relacionados à nossa boca. Tiago capítulo 3, Tiago vai discorrer um texto dissertivo, falando sobre a língua, que é um pequeno membro, mas tem o poder de incendiar um grande bosque. E que bem-aventurado é o varão que domina a sua língua, que mesmo sendo um pequeno membro, ela tem um grande poder. Nós devemos entender que muitas vezes o que nós vivemos, estou falando para crente, pessoas que conhecem a palavra de Deus, o que nós vivemos pode ser resultado daquilo que nós falamos. Se nossas palavras são sementes que nós plantamos hoje e colhemos amanhã,
eu lhe pergunto, o que nós colheremos? O que está nos esperando no dia de amanhã? Por isso nós devemos vigiar a nossa boca. Guardando nossa boca, guardamos nossa alma da angústia. Quem pode dar um glória a Deus? Por isso que é muito perigoso. Irmãos, tome cuidado, por exemplo, com situações, emitir opiniões sobre a vida de alguém. Você não conhece a vida de alguém. Você não sabe o que passa, não é? Às vezes nós corremos o risco de julgarmos impressões, aquilo que nós achamos, mas toda impressão que nós temos sobre algo ou alguém ou alguma situação está relacionada àquilo que nós vivemos. Então, eu tirei o meu óculos aqui só para lhe explicar. Lembra que eu falei para os irmãos aqui no domingo passado? Eu tenho um risco nesse óculos aqui, que eu devo ter deixado perto de alguma chave, alguma coisa, e aí produziu nessa lente um risco. E quando o óculos está sujo também, todo lugar que eu olho está sujo e tem um risco no meio. Né? Que coisa triste, irmão. Divide aqui cima e baixo. Então, todo lugar que eu olho está sujo, mas a parede está branca. No meu entendimento, eu olho, ela está suja. Mas ela está suja porque ela realmente está suja ou porque as minhas impressões estão sujas? A minha maneira de ver está suja. A maneira como eu percebo as coisas é uma maneira equivocada. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Porque às vezes é só nós tirarmos o óculos. Eu lembro da história da mulher, né? Que olhava todos os dias para a vizinha estendendo a roupa. Né, irmã Eudiane? Estava lá a irmã estendendo a roupa. Ela olhava para aqueles lençóis, aquelas cobertas, aquelas roupas e dizia, mas que... Lá na minha terra fala assim, vocês não vão se escandalizar. Mas que mulher relaxada. Como é que estende uma roupa numa sujeira dessa? Que máquina é essa que não limpa? Até o dia que ela decidiu que tinha que limpar os vidros da janela. E aí ela descobriu que não era a roupa que estava suja, era a janela dela que estava suja. É. E aí ela viu que a roupa da irmã lá estava limpa. E o problema era o quê? O que estava diante dela que fabricava aquela impressão. Lembra de Pedro andando sobre as águas? A primeira impressão de Pedro qual é? Uma impressão de alguém que ouviu histórias no meio de um mar. E disse, meu Deus, é um fantasma. Mas não era, irmão, era Jesus. Tem muita gente vendo fantasma onde não tem, viu? Então nós temos que tomar esse cuidado, meus irmãos queridos. Porque muitas vezes nós julgamos situações dentro de coisas que nós vivemos. Eu lembro quando eu era solteiro, meus amados irmãos, e eu tive uma decepção, como todos nós estamos sujeitos a passar, né? Uma decepção num relacionamento. E eu disse para Jesus, Jesus, não vou casar não, Não quero saber dessas irmãs não. E nem de homem, né? Misericórdia. Pelo amor de Deus, tem que falar que tem uns irmãos que é perigoso, né, irmão? Sangue, fogo, labareda e manda o anjo. Não, Jesus, eu tive uma má experiência. Eu não quero. Eu vou ser o apóstolo Paulo. Meu ministério é de Jeremias, aleluia. Eu não vou casar. E aí passou-se uns 2 anos, ali Deus vai trabalhando. Aí Deus enviou a irmã Carol para me curar, né? Aleluia. Aí o dia que eu vi ela, Deus começou a trabalhar no meu coração. Começou a curar aquelas coisas. Tirar aquelas impressões que as más experiências trazem para nós. Talvez muitas coisas que nós enfrentamos, meus irmãos, que nós lutamos tanto para solucionar os sintomas, nós não estejamos atentos às causas daquelas situações. Porque nós olhamos para o resultado, mas não olhamos para a causa. Por exemplo, nós tratamos o que é superficial e nós muitas vezes não olhamos para o que realmente está causando aquilo. Um mau comportamento, uma ação errada, palavras erradas. Uma pessoa que tem um problema dentro de casa, geralmente ela vai ter problema com todo mundo do lado de fora.
Pessoas conflitivas, geralmente são pessoas que tiveram uma infância conflitiva, uma adolescência conflitiva e o resultado, uma vida inteira. E o que vai sendo construído, se alguém não se levanta e ela mesma para cortar aquilo, ela vai profetizando aquelas palavras. E a angústia vai entrando dentro do lar, do coração, das vidas, das famílias. Por isso, nós devemos equilibrar e cuidarmos de nós. Cuidar do nosso corpo físico. Essa orelha linda que Jesus te deu, umas maiores, outras menores. Umas mais limpas, outras nem tanto. Tem umas que chegam até umas tranças assim, né? É verdade. É. Mas esse ouvido que Jesus lhe deu, meu querido irmão e irmã, ele não foi dado para que nós dessemos lugar a coisas que trazem angústia às nossas almas. Como eu já falei aqui, né, trazendo um estudo sobre lutando contra o que Deus odeia e abomina, sobre o perigo de nós darmos lugar a coisas que desagradam ao Senhor. Pessoas que nós colocamos na cozinha da nossa casa, na nossa sala, às vezes na nossa intimidade particular, pessoas que têm acesso ao nosso coração, às vezes até nós mesmos, palavras que liberamos, coisas que ouvimos, que estão adoecendo a nossa alma, roubando a comunhão com Deus no nosso espírito e perturbando o nosso corpo. Trazendo perturbação, nós devemos lutar contra estas coisas. Quem é o maior prejudicado com estas situações? Você e a sua casa. Eu lembro que eu fui fazer uma oração na casa de uns irmãos, não foi aqui em Portugal, foi em outro lugar, em outra nação. E orando, eu sabia que havia um fluxo de pessoas muito grande, pessoas de boa convivência, queridas, mas que estavam padecendo por situações que não entendiam. E Deus falou comigo, o problema não são eles, o problema são quem eles colocam dentro de casa. Porque aí os filhos começam a pesadelo à noite, e tanta coisa, a opressão dentro do lugar. Por quê? Por coisas que eles permitiram e toleraram, e não tinham discernimento. Às vezes o irmão não falava, mas tinha alguém que estava naquela casa amaldiçoando a vida do outro, amaldiçoando o lar do outro, falando das coisas, trazendo esse peso e essa angústia. Mas quem estava sofrendo as consequências? Aquela família. E aí Deus nos deu a direção, falei a eles, choraram, se quebrantaram, eu disse, irmãos, tenham sabedoria, discernimento, peçam a Deus, Senhor, deixe entrar nessa casa pessoas que tenham temor de Ti, que são Tuas. Então nós devemos ter esse cuidado, porque aquele que guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. É o que a Bíblia diz. Então, nós devemos cuidar-nos, nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, buscarmos em Deus este equilíbrio. Quero ter uma vida com Deus, comunhão com Deus no nosso espírito, a nossa alma voltada a Deus, mas o nosso corpo também, sabendo que somos templo de habitação e morada do Espírito Santo, e não devemos profanar o nosso templo, devemos apresentar-nos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como disse Paulo aos Romanos. Então, para nós concluirmos a nossa lição e orarmos nesta manhã, quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela, cuidado. Como eu já falei aos irmãos, o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Então, como eu já disse aos irmãos, não adianta querer tratar problemas espirituais com medicamentos físicos. Não quer dizer que você esteja proibido de tomar remédio, irmão, pelo amor de Deus. Eu já lidei com situações que a pessoa tinha uma receita, tinha um diagnóstico, e aí alguém chegou lá e disse, Deus lhe mandou parar de tomar o remédio. A pessoa quase morreu. Deus não mandou, não. Tem que tomar. E o dia que Ele te curar é porque Ele te curou. E a gente tem que ter essa sabedoria. Porque às vezes tem irmãos padecendo por falta de sabedoria. O meu pai dizia,
Quer resolver o problema? Então leva para a tua casa, irmão. Glória a Deus. Que na casa de recuperação, meu pai era um pastor de uma casa de recuperação, estava lá, dava trabalho e problema, e chegava alguém de fora, como acontece nas igrejas. Aleluia. Aí quem está insatisfeito vai chegar lá e vai dizer, mas o pastor fulano, não sei o que, me tratou mal, não deixou nós comermos chocolate. Porque o irmão está sem comer comida saudável faz 500 dias, 1 ano na rua morando. Aí quer comer chocolate, só chocolate. Aí sem chocolate. Vai comer, vai se alimentar. Chegava alguém, não traz o chocolatinho, porque é miserável daquele pastor, não quer dar chocolate para nós. Chegava lá, aí a pessoa chegava para o pastor na época e dizia, o senhor é mau, o senhor não dá chocolate para eles só querem uma balinha, pastor. Aí o pai dizia, irmão, leve para casa, cuide, dê comida, leva, porque aqui nós tratamos o que precisa, não o que eles querem. Então nós temos que começar a cuidar. O que nós precisamos é mais importante do que o que nós queremos. E nós devemos cuidar do nosso corpo físico, da nossa alma e do nosso espírito. Então, todo problema de enfermidade é por causa de pecado não confessado? Não. Mas o que é espiritual deve ser tratado espiritualmente. Quem aqui já teve a experiência de orar por alguém que tinha um problema e ela ser curada? Já teve experiência? Então, problemas que geralmente eram espirituais. Agora, Deus pode curar os problemas que são físicos? Sim ou não? Sim. Deus pode curar os problemas que são relacionados à alma? Sim ou não? Sim. Agora, quando são problemas relacionados às coisas espirituais, arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Qual é o principal problema dos nossos dias? Muita gente se afasta de Deus, não busca Deus, tem problemas físicos, vive uma vida às vezes de pecado, uma vida de tanta coisa que se afasta do céu. As coisas começam a aparecer na sua história e elas não confessam, não tratam as coisas espirituais, mas querem tratar os sintomas, o que aparece, mas não a causa. E aí acontece as principais catástrofes. Uma pessoa que tem cancro, que tem câncer, não adianta tomar remédio para dor a vida inteira. Para tratar os sintomas, tem que ter um tratamento mais cuidadoso. Vai ter que passar por um tratamento mais sério, quimioterapias, radioterapias, tantas coisas. Não vai resolver um analgésico, um remédio para dor. Nós não podemos tratar o que é sério dentro de nós com tratamentos paliativos, ou seja, coisas que vão nos ajudar agora, mas que não vão resolver o problema. Então nós somos formados de corpo, alma e espírito, e devemos entender como cada coisa funciona e pedir graça a Deus para mantermos o equilíbrio sobre estas coisas. E a conclusão diz: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram a verdadeira paz e alegria senão em Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós devemos buscar a Deus, ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, em nosso espírito, nossa alma será tomada por Deus, dirigida por Deus, decisões que são dirigidas por Deus, sentimentos dominados por Deus e não por nossas inclinações e tendências pessoais. E como resultado, um corpo cuidado, que vive para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida, colocação a respeito disso? Nós tiramos bastantes dúvidas aqui durante a aula, também tivemos colocações muito valiosas. Amém? Qualquer coisa você pode me procurar depois sem nenhum problema. Então, vamos fazer uma oração mesmo assentados sobre esta lição e o que nós aprendemos, e assim a escola bíblica, o departamento da escola bíblica dará prosseguimento. Feche os teus olhos, Pai.
Nós oramos nesta manhã, dentro daquilo que nós aprendemos. Somos corpo, alma e espírito. Que a tua graça esteja sobre nós. E como o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, na sua primeira carta, que nós possamos apresentar a ti o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, irrepreensíveis diante do Senhor. Dai-nos graça para termos equilíbrio, tanto na nossa comunhão contigo, quanto nas nossas emoções e no nosso cuidado com o nosso corpo. Senhor, visita as nossas vidas nesta manhã. Este irmão e irmã que está aqui, os que estão pela internet, que a tua graça esteja sobre nós. Ajuda-nos, Espírito de Deus. Ajuda-nos a entendermos estas verdades bíblicas. Ajuda-nos a não buscarmos somente o que trata os sintomas, o que é paliativo. Trata as nossas causas, ó Deus, e ajuda-nos, porque nós queremos ser melhores para o Senhor e melhores uns para os outros, para aqueles que estão perto de nós. Assim nós oramos nessa manhã e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém.